Boa noite para todo mundo. Hoje é a nossa quarta aula, né? Nossa primeira aula foi sobre a endoscopia em si. A segunda aula, doença serogênica. A terceira aula foi sobre a doença do refluxo. E agora nós vamos falar de uma outra complicação, que é uma das mais dramáticas, que é a hemorragia digestiva. Quando a gente fala de hemorragia digestiva alta, é engraçado que alguns confundem a hemorragia digestiva alta com o abdômen agudo hemorrágico. São coisas completamente diferentes. Abdômen agudo hemorrágico é um sangramento para dentro da cavidade peritoneal. Hemorragia digestiva é um sangramento do tubo gastrointestinal. Então, eu não tenho irritação do peritônio, não tenho dor abdominal importante, significativa. Eu tenho um paciente que exterioriza um sangramento, seja por via alta, seja por via baixa. Classicamente, a hemorragia digestiva alta é todo sangramento até o ângulo de Treitz. O ângulo de Treitz é a flexura do adeno jejunal. Então, a hemorragia digestiva alta são os sangramentos do esôfago, estômago e do duodeno. Então, classicamente, nós temos hemorragia digestiva alta e hemorragia digestiva baixa. Hemorragia digestiva alta até o ângulo de trás. Hemorragia digestiva baixa do ângulo de trás até o canal anal. Como na nossa disciplina é optativa, eu não preciso muito me prender aos nossos livros-texto. Então, tem uma coisa que já está mudando em hemorragia digestiva. O que acontecia? Quais são os acessos que eu tenho ao meu tubo gastrointestinal? Eu tenho a endoscopia digestiva alta, aonde eu observo, eu visualizo o esôfago, o estômago e o duodeno. E eu tenho a endoscopia, a endoscopia digestiva baixa ou colonoscopia, aonde eu vinha todo o cólon e um pequeno segmento do ilho distal, mas no máximo ali uns 30 centímetros de ilho distal. E vocês sabem que nosso intestino delgado tem cerca de 6 metros. Então, eu tinha aquele segmento ali do jejunum proximal até o ilho distal, que era muito difícil o acesso. E como era um tecido como era uma área meio inexplorável, ele ficou junto. Ele ficou ali, e não é um local comum de sangramento. O delgado não sangra muito. A maioria dos sangramentos são ou de estômago do duodeno ou do cólon, eventualmente do esôfago. Então, a gente tinha acesso à grande maioria dos sangramentos. Hoje, nós já vamos falar, há um avanço muito grande da tecnologia. Então, hoje a gente consegue, não em todos os centros, mas a gente consegue avaliar bem o intestino delgado. E mostrou-se que existem hemorragias do intestino delgado, como divertículo de Meckel, leiomiomas, tumores, lipomas, que podem vir a sangrar no intestino delgado. Então, hoje há uma tendência, veja bem, isso não está em livro-texto, mas acredito que nos próximos 5 a 10 anos isso vai aparecer. A hemorragia digestiva vai ser dividida em 3 partes. Hemorragia digestiva alta, que é até o ângulo de Treitz, hemorragia digestiva baixa do cólon, e a hemorragia digestiva média, que é o intestino delgado. Então, essa provavelmente vai ser a grande mudança em relação à hemorragia digestiva dos próximos anos. A hemorragia digestiva alta, a gente precisa dividir ela em 2 partes. A hemorragia digestiva varicosa,
ou seja, causado por varizes esofagianas, nós já vamos falar mais dela, e as hemorragias não varicosas, que são causadas mais comumente por úlcera e lesão aguda da mucosa. E a hemorragia digestiva baixa, que normalmente, classicamente, a gente já vai falar aí disso, se exterioriza por hematoquesia e enterorragia. Então, a gente vai começar já com esses dois, para isso aqui tem que começar a ficar claro para a gente. Hematoquesia, presença de sangue junto com as fezes. Enterorragia, presença de sangramento volumoso, que pode até ter fezes no meio, mas não é o principal coisa. Normalmente, a hematoquesia é causada por sangramento da borda anal, para vocês entenderem. Mais comum lesão da borda anal que sangra é hemorroida. Então, o que passa ali? Umas fezes endurecidas, passa pelo coxinha hemorroidário, faz um traumatismo pequeno e o paciente vai evacuar e sangra um pouquinho, cai uma gotinha, 2 gotas, sangra muito pouco. Então, a hematoquesia, normalmente, o sangramento é pequeno. A enterorragia são sangramentos vultuosos, normalmente no colo direito. Então, sangra, aquele sangue acumula na ampola retal, o paciente, aquela ampola retal dilata, ele tem a sensação de evacuação, vai evacuar, sai muito sangue, com coágulos e presença de fezes que eventualmente estão na ampola retal. Mas a principal manifestação é enterorragia. Na hematoquesia, não. Ele vai falar para você que ele evacuou, aí as fezes passaram, traumatiza a borda anal e pinga no vaso, ou suja no papel higiênico. Isso é hematoquesia. Agora, primeira coisa, vamos guardar, então, a maneira que se exterioriza clássica, está escrito no livro de vocês. Hemorragia digestiva alta se exterioriza por hematêmese, ou seja, vômito com sangue, e melena. Melena é o sangue metabolizado eliminado por via anal. A melena tem uma característica muito grande. O dia que vocês verem uma, vocês nunca mais esquecem, porque é um negro que lembra piche, ele bate no vaso, ele fica grudado no vaso, e o odor é muito forte. Então, quem já frequentou o nosso hospital antes do Covid, o primeiro andar era a clínica médica. O paciente fazia melena, aquilo ficava um odor forte em todo o primeiro andar do hospital. E, às vezes, no segundo andar, você sentia o cheiro também, de tão forte é o odor do sangue metabolizado. Então, classicamente, hemorragia digestiva alta se manifesta por hematêmese, ele vomitou, e esse sangue vai sendo metabolizado pelo intestino delgado e vai ser eliminado junto com as fezes como melena. Então, isso é hemorragia digestiva alta. E hemorragia digestiva baixa seria exteriorizado por hematoquesia ou enterorragia, que nós acabamos de falar lá. Hematoquesia, as fezes traumatizam e sangra pouco, e a enterorragia é o grande sangramento por via baixa, normalmente do colo direito. Isso está no livro de vocês e diferencia. Hoje, a gente sabe que não é bem assim. Então, um dos locais mais comuns de sangrar é o duodeno, a primeira porção do duodeno. Lembra que a gente falou que é o local mais comum de ter úlcera? Lembra da nossa segunda aula? Se é o local mais comum de eu ter úlcera, também é o local mais comum de uma úlcera complicar, seja perfurar, seja sangrar, seja fazer estenose. Então, se eu tiver uma úlcera duodenal que sangrou muito, e eu tiver um piloro competente, o que é um piloro competente? Ele tem um tônus importante e só relaxa quando o alimento está ali no antro e o estímulo vagal promove o relaxamento do piloro. Fora isso, ele está fechadinho, então ele pode sangrar muito e não refluir para o estômago, e o paciente não vai vomitar sangue.
E se sangrou muito, aquilo irrita a mucosa, ele faz um hiperperistaltismo e vai exteriorizar por enterorragia. Olha que interessante. Então, já vi uma primeira exceção. Então, eu posso ter hemorragia digestiva alta, normalmente no duodeno, causando, primeiro, enterorragia, sem hematêmese. Não é comum, claro que não é comum, mas isso pode ocorrer. Lógico que depois você vai ter melena, porque na hora que o sangue sai, o resto do sangue que ficou para lá para trás vai sendo metabolizado e o paciente vai ficar melenando depois. Segundo dado, hemorragia digestiva baixa, enterorragia e hematoquesia. Se eu tiver um sangramento do colo direito, ele sangrou, e o trânsito do colo for muito lento, esse sangue pode ser metabolizado e ele abrir um quadro de melena. Então, melena eu posso ter no colo direito, é exceção, e eu posso ter enterorragia na hemorragia digestiva alta, nos sangramentos do duodeno, que também são exceções. Então, isso é um dado importante para a gente guardar. Mas, classicamente, hemorragia digestiva alta, hematêmese e melena, hemorragia digestiva baixa, enterorragia e hematoquesia. Ok? Sem qualquer dúvida, porque a gente fala, vai ter em períodos mais novos, vocês podem interromper a hora que for, tá? Vocês podem perguntar aqui em cima, aqui no nosso bate-papo aqui, ó, vocês vão ali, entram ali, ou podem abrir o som aqui embaixo para falar, tá? Vocês fiquem à vontade, que a intenção da optativa é isso. Tirar a dúvida de vocês. Hemorragia digestiva alta é uma urgência importante. Quem já vê é um quadro dramático. Imagina chegar um paciente no pronto-socorro, todo sujo de sangue, vomitando sangue para tudo quanto é lado, hipocorado. Vocês vão ver a face de desespero do paciente. Então, é uma urgência. Lembra trauma. Trauma, o cara não bate de carro e sangra para dentro da cavidade abdominal, cavidade torácica, sangra do osso, ele faz manifestação hipovolêmica e choque hipovolêmico. Hemorragia digestiva é a mesma coisa. Só que esse sangramento é mais fácil do que no trauma, porque normalmente ele chega exteriorizando esse sangramento. E normalmente as hemorragias digestivas varicosas é que me chamam mais atenção. Quando o paciente chegar, a gente tem que avaliar que é um paciente grave, tá? Então, hemorragia digestiva alta é uma urgência importante. Você tem que avaliar história clínica, está vomitando há quanto tempo, começou a vomitar agora, o vômito é importante, o vômito é vermelho vivo, o vômito é escurecido, quer dizer, já metabolizou no estômago, então já está sangrando mais algum tempo. Exame físico importante do paciente, principalmente sinais vitais. Então, pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, nível de consciência, enchimento capilar periférico, tá? Isso são dados importantes. Na história clínica, lembra que guardem sempre, hemorragia varicosa, o paciente vem a óbito. Esse é o que mata o paciente na hora. Hemorragia varicosa, principal patologia, hepatopatia. Principal causa de hepatopatia no nosso país, alcoolismo e hepatite. Então, ele tem que ter história de hepatite B, C ou alcoolismo, normalmente ele traz isso para você. Outros dados, paciente que faz varizes de esôfago, ele tem hipertensão portal. Tríade clássica da hipertensão portal, esplenomegalia, quer dizer, o baço é palpável, ascite e circulação colateral. A varize de esôfago é uma circulação colateral. Mas você pode ver, levanta a camisa e olha o abdômen do paciente. Circulação em volta da cicatriz umbilical, cabeça de medusa, lateral do abdômen indo para o tórax, portocava. Então, temos várias que vocês já aprenderam lá em PAP. Tá? Então, isso é um dado importante. E a avaliação de exame complementar, se for o caso, a gente já vai falar nisso. Então, a primeira coisa que o paciente chega, choque hipovolêmico. Choque hipovolêmico é igual trauma.
Primeira coisa que eu tenho que fazer no paciente, primeira coisa que todo mundo pensa, que é isso que é o foco depois da frente, é endoscopia digestiva. Porque um cara que bate de carne, está sangrando para dentro do abdômen, primeira coisa que a gente pensa é que tem que abrir a barriga para parar o sangramento. E a gente chega, um cara vomitando sangue, você fala assim, tem que chamar um endoscopista o mais rápido possível. Vamos lá, tem uma pergunta? Já se deve considerar intubação? Não. Vocês vão ter aula de trauma, mas principalmente quando vocês estiverem no internato. Tá? Quando vocês estiverem no internato, o foco do internato da cirúrgica é trauma. Então, vocês vão aprender a vigência do atendimento do trauma, que é o A, B, C, D e o E do trauma. A é vias aéreas. Então, se esse paciente tiver insuficiência respiratória, você está indicado a intubação. Só que esse paciente é C. A, B, C, que é circulação. Vocês vão aprender. Déficit circulatório, tem choque hipovolêmico. Conduta imediata nesse paciente. Reposição volêmica. Então, você vai puncionar um acesso periférico, de preferência com gel calibroso, vocês vão ver isso para frente, e volume. Então, a indicação do paciente, a princípio, é intubação. Intubação é insuficiência respiratória. Tá? Assim mesmo, não é a primeira conduta de intubação. Tem outras manobras antes da intubação. No internato, vocês vão ter uma aula só de via aérea com a professora Ana Cláudia. Então, a primeira conduta num paciente com hemorragia digestiva é reposição volêmica. Nós vamos tratar esse choque. Vamos lá. Então, conduta. Está aqui, ó, nossa lâmpadazinha piscando aqui. Primeiro, estabilizar hemodinamicamente o paciente. Definir critério prognóstico. Então, isso que eu quero saber. Esse sangramento é muito grave. Primeira coisa, então, que agora a gente vai começar dos estigmas, porque a hemorragia digestiva chama atenção. Primeira coisa, hemorragia digestiva, 80% a 90% dos sangramentos são autolimitados. O que é isso? O paciente sangra e o sangramento para espontaneamente. Principalmente hemorragia digestiva abaixo do colo. Então, hemorragia digestiva, normalmente, o mais comum é parar espontaneamente. Para quem já teve fisiologia, vai lembrar que eu tenho 2 órgãos nobres importantes que meu organismo quer manter esse fluxo, que é o meu cérebro e o meu coração. Então, meu organismo tenta manter o fluxo sanguíneo para o cérebro, para o coração, o maior tempo possível, às custas de qualquer coisa. Então, quando o paciente tem um trauma, ele tem uma resposta a esse estímulo, o cérebro libera ACTH, o ACTH vai lá, libera na suprarrenal o cortisol. Cortisol é o principal hormônio do trauma. O cortisol vai estimular tudo que faz hiperglicemia e tudo que retém líquido. Então, ele estimula o hormônio antidiurético, estimula a cascata renina, angiotensina, aldosterona, inibe a insulina, estimula o glucagon, transforma T4 em T3, que é o hormônio do metabolismo, tudo para isso. E, principalmente, atua também na suprarrenal, liberando catecolamina. Quais catecolaminas? Que vocês conhecem, adrenalina e noradrenalina. O que eles vão fazer? Atuam no coração, aumenta a frequência para bombear mais sangue, e na periferia faz vasoconstricção. Mas há um detalhe que muita gente esquece, não é só na periferia. Ele faz vasoconstricção, por isso que o cara fica branco igual o papel, na periferia e no tubo gastrointestinal, território esplâncnico. Se ele faz vasoconstricção no território esplâncnico, a hemorragia digestiva normalmente cessa. Então, esse é um dado importante, mas eu tenho que repor o volume, que eu tenho que manter a homeostasia do meu paciente. Tá? Então, não é a nossa intenção agora, existem várias maneiras de repor volume. Só o que vocês têm que guardar agora, que são 2 acessos periféricos, não é vaso profundo, porque na urgência o vaso periférico tem menos complicações de você fazer, e o vaso periférico eu consigo fazer mais volume que nos vasos profundos.
Então, sempre pelo menos 2. Então, o cara chegou, está em hipovolemia, seja em trauma, seja hemorragia digestiva, seja no abdômen agudo hemorrágico, pelo menos 2 acessos periféricos. Aonde? Aonde você achar. Normalmente, membro superior. Porém, o vaso periférico mais calibroso que eu tenho no meu corpo está no membro inferior, que é a safena. Então, se você não acha, você vai lá na safena. Criancinha, até 4, 5 anos, você pode tentar intraóssea ou a temporal superficial, que também é um vaso importante. Tá? Mas a primeira conduta, estabilização hemodinâmica. Volume. Hoje, o cristalóide de escolha, Ringer lactato. O lactato é convertido em bicarbonato no fígado e combate essa acidose que acompanha o choque hipovolêmico. Contraindicação do Ringer lactato é o paciente com cirrose. Se ele tem cirrose, ele tem doença hepática, então ele não consegue converter o lactato em bicarbonato. E o lactato é ácido, então eu pioro a acidose. Então, se o paciente tiver suspeita que ele tem insuficiência hepática, exemplo, varize de esôfago e com cirrose, você faz soro fisiológico. Em adultos também. Não, intraóssea é só em criança até os 4 anos. O que acontece? Você vem na tíbia, você pega a espinha, lembra da tíbia, da anatomia. Lá perto do joelho anterior, você tem a tuberosidade anterior da tíbia. Você vai ali 2 centímetros, tem uma agulha própria, senão você usa aquela agulha rosa, que é mais calibrosa, e funciona. A criancinha, até 4 anos, 5 no máximo, aquela medula é muito esponjosa. Então, ali eu consigo fazer volume. O adulto, essa medula já começou a ser preenchida por osso, ela já diminui a função dela. Então, você não consegue fazer intraóssea em adulto. Intraóssea é via para criança. Tá? Adulto é sempre vaso periférico. Ok? Então, guardem isso. Chegou hemorragia digestiva, reposição volêmica. É a grande conduta. Inicialmente, cristalóide. Não há benefício em se você fazer colóide para esse paciente. Pode ser preciso sangue. Para quando que eu preciso de sangue? Só para vocês terem uma noção, vocês vão ver isso em trauma também, que é o mesmo raciocínio, é o choque grau 3. Choque grau 3 é uma perda de volume estimado em 30%. Você sabe que sua volemia é em torno de 6 litros, 3 vezes 5, 15, e perto da volêmica estimada de 1,5 litro. Como é que eu estimo isso? Alguns falam, colhe hematócrito. Não adianta colher hematócrito em hemoglobina agudo. Tá? Por quê? Porque quando o cara vomitou sangue, ele perde sangue total. Então, se ele sangrar 4 litros, ficou 1 litro na corrente sanguínea, eu vou lá funcionar e tirar aquele sangue, hematócrito de hemoglobina vem normal. Por quê? Porque a quantidade diminuiu o volume, mas ele está ali, então ele vem normal. Quando eu reponho o volume, 2, 3, 4 horas depois, que eu vou ter o hematócrito real, que aí eu vou hemodiluir esse paciente com o soro que eu estou dando. Por isso que o critério hematócrito de hemoglobina a gente colhe no trauma e na hemorragia digestiva, não é no intuito de repor sangue, e sim para ver o quanto ele está caindo, é para ver o futuro, quanto se está caindo esse hematócrito e quantos pontos ele está caindo. A indicação de passar sangue num paciente com sangramento agudo é clínico. Choque grau 3. O que é um choque grau 3? Frequência cardíaca maior que 140, frequência respiratória maior do que 40, pressão sistólica menor do que 80. Chegou isso, tem os 3, o paciente precisa de sangue. O que não tem no livro? Pressão de perfusão da artéria radial superior a 80 milímetros de mercúrio. Ou seja, chegou um paciente vítima de trauma, hemorragia digestiva, primeira coisa que você faz é botar a mão no pulso. Não tem pulso radial, pressão sistólica menor que 80, isso é choque grau 3. Pode 2 acessos venosos periféricos, volume, e já pode pedir sangue para esse paciente. Então, isso é um dado importante. Ok?
Isso tem que ficar claro. E apesar do nosso foco ser endoscopia e a hemorragia digestiva, o atendimento inicial é o que fecha o prognóstico do meu paciente. Então, isso é um dado importante. Então, antes de eu passar, porque é sempre a mesma. Chama lá, tem uma hemorragia, chama endoscopista. Não precisa de endoscopista. O sangramento para normalmente. O problema é que ele pode parar normalmente e o paciente fazer choque hipovolêmico e falecer do choque hipovolêmico. Então, você tem que fazer repor desse volume. Tá? Mas, porém, 80% aproximadamente das hemorragias digestivas altas baixas param o sangramento espontaneamente. Então, a medida específica, acesso à veia periférica adequada, oxigênio terapia, esse já foi um dos critérios. Hoje, o oxigênio terapia, para a grande maioria dos pacientes, que tem uma fração de oxigênio que é carreada independente da hemoglobina. Então, o aporte de oxigênio é muito bom. Outra coisa que vocês têm que aprender, entender e não mais esquecer, que o principal parâmetro de uma reidratação adequada é diurese. Então, o paciente em choque hipovolêmico, sonda vesical e monitorizar essa diurese de preferência horária. Diurese satisfatória é acima de 0,5 ml por quilo hora. Então, um adulto de 70 quilos tem que urinar mais ou menos 35 ml hora. 0,5 a 1 ml é o suficiente. Óbvio, dieta zero. Aí que vem, proteger vias aéreas. Aí entra, alguém perguntou em intubação. Se o paciente estiver sonolento, torporoso, com risco de broncoaspiração, imagina ele agora, está com hemorragia, vomitou, broncoaspira aquele sangue com secreção gástrica, secreção ácida. Vai fazer pneumonite química, que é mais grave que pneumonia bacteriana. Então, isso é um dado que a gente tem que tomar cuidado. Sonda nasogástrica e lavagem gástrica é controverso. Uma coisa, por que não se faz mais que a gente falava? Lavar com soro gelado. Passava. Por quê? Porque o soro gelado faz vasoconstricção. Aí falava, vamos lavar com soro gelado para fazer vasoconstricção e cessar o sangramento. Não façam isso, porque o paciente pode fazer hipotermia. Hipotermia piora o prognóstico do paciente e hipotermia faz discrasia sanguínea. Então, se você fizer hipotermia, é deletério. Única coisa que não é controverso, se for fazer endoscopia, o cara falou, tem que fazer endoscopia, tem que passar sonda e lavar antes. Lavar como? Você joga soro pela sonda que está lá no estômago, lava e põe para voltar em sifonar. Ah, mas por que eu tenho que lavar para fazer endoscopia? Senão o endoscopista vai passar o aparelho, só tem sangue, ele não consegue enxergar nada. Tá? Então, o paciente com hemorragia digestiva tem que passar sonda e lavar, principalmente os candidatos à endoscopia precoce. Diagnóstico clínico. Você está olhando, colhe a história, circulação colateral. Lógico, o principal diagnóstico é endoscópio. Já se discutiu muito cirurgia às cegas. Hoje isso não cabe mais na medicina. O que é isso? O cara está sangrando tanto que eu levo o paciente para o centro cirúrgico para descobrir onde está sangrando. Aí fala, ele está vomitando sangue, o mais comum é duodeno. Aí eu abro o duodeno, não está sangrando o duodeno. Aí eu abro o estômago, não está sangrando o estômago. Aí eu vou abrir o esôfago para ver se está sangrando o esôfago. Olha a incisão que eu vou fazer. E a principal causa de abrir o ponto do meio intestino é a hipovolemia. O cara está em choque hipovolêmico. Então, não se justifica mais tratamento cirúrgico às cegas. Não se justifica. Tá? Antes da cirurgia, é indicado o exame endoscópico. Você tentar visualizar, controlar o sangramento e guiar o cirurgião. Você vai falar, está sangrando uma úlcera de parede posterior do duodeno. Aí ele sabe aonde ele vai acessar. Senão ele não vai achar o local de sangramento no tubo gastrointestinal. Tratamento medicamentoso. Então, primeira coisa que a gente tem que guardar. Principal coisa a fazer, reposição volêmica. Tem vários tratamentos medicamentosos. O principal,
bloqueador de bomba de prótons, que é o nosso tratamento da doença ácido péptico. O bloqueador da bomba de prótons faz vasoconstricção da submucosa, então ele melhora o sangramento. Então, ele é provado que ele sozinho ele aumenta a probabilidade do sangramento parar espontaneamente, tanto alto quanto baixo também, alguns autores referem, mas principalmente, óbvio, da hemorragia digestiva alta. Então, olha só, o nosso organograma. Esse aqui a gente tem que guardar. Chegou um paciente com hemorragia digestiva alta. Primeira coisa, monitorizar e reanimação volêmica desse paciente. 2 acessos venosos periféricos e cristalóide, volume. Principal parâmetro de uma retratação adequada, diurese. O paciente estiver vomitando muito, ou se fosse submetido à endoscopia, sonda nasogástrica e lava aquele estômago. Soro a temperatura ambiente. Não usem soro gelado, que o paciente faz hipotermia. Hipotermia é deletério, tanto a coagulação quanto fecha o prognóstico negativo para o paciente. Hipotermia, hipocoagulabilidade, choque refratário é a tríade da morte. Ou seja, o paciente que faz essas 3 coisas, a mortalidade é próxima dos 100%. Então, hemorragia limitada, 80%, então a maioria passa. Sangramento persistente, 20%. Paciente que melhorou o sangramento, você deve fazer a endoscopia, agora sim, nas próximas 24 horas. O ideal, no primeiro momento da internação, que é a rotina usual do nosso hospital. Vocês vão contar, quem está lá no pronto-socorro, tem uma tabela lá que a gente faz isso normalmente. Qual é o paciente que tem que fazer endoscopia? Normalmente, sangramento persistente, aquele que não para. Principal causa desse sangramento persistente? Varizes esofagianas. Por que a varize esofagiana não para de sangrar? Porque o paciente que tem varize esofagiana, ele tem hipertensão portal. Vocês sabem disso. Por isso que ele tem esplenomegalia e ascite. O que acontece? Ele tem uma doença hepática, o sinusoide hepático é destruído. Vocês lembram que no meio do sinusoide hepático está lá a veia centrolobular. A veia centrolobular é a veia terminal da porta. Fica lá no nosso espaço lá de Disse, lá que vocês adoram isso em histologia. Então, está lá no finalzinho lá, a veia centrolobular, que são os ramos terminais da veia porta. Quando o fígado é destruído, essa veia centrolobular também é destruída. O sinusoide, ele até regenera bem, mas a veia centrolobular não. Então, o que acontece? O sangue fica represado em todo o sistema pórtico. E ele faz uma hipertensão portal. Só que o sangue que drenou do tubo gastrointestinal tem que chegar no coração, mesmo sem passar pelo fígado. Então, o que o nosso organismo faz? Ele faz uma circulação colateral para chegar lá na veia cava inferior, que está chegando no coração, ou na veia cava superior. Então, ele faz circulação colateral principalmente pela parede do abdômen. Por isso que eu tenho aquela circulação colateral cabeça de medula e porta-cava. E também pelas veias esofagianas. Aí ele faz varize de esôfago. O problema é que a varize de esôfago, apesar de fisiológica, ela pode sangrar. E sangra muito. Por quê? Porque a gênese é a hipertensão portal. Então, quando o cara está com uma úlcera duodenal, ele faz vasoconstricção, há uma tendência de parar, porque a pressão cai que está perfundindo esse vaso. Na varize de esôfago, ele pode sangrar, mas a hipertensão portal não vai cessar. Ele só vai fazer hipotensão portal pré-parada cardíaca. Então, quando ele fez hipotensão portal, o coração dele vai parar por hipofluxo, ele vai virar óbito. Por isso que o sangramento persistente, principalmente de varize de esôfago, está indicado endoscopia de urgência. Ok? Avaliar se a terapia sobre endoscopia é definitiva ou não. E a partir daí a gente vai para os outros caminhos, a gente já vai falar isso para frente. Então, primeira coisa que a gente faz, reposição volêmica do nosso paciente.
E quais são os testes diagnósticos? Óbvio, disparado, endoscopia. Vamos lá, uma pergunta. Não, o beta-bloqueador está aqui. Se você fizer antihipertensivo, você mata seu paciente. O paciente está hipotenso, como é que eu vou fazer antihipertensivo? Uma das contraindicações é antihipertensivo, mesmo na hipertensão portal. Beta-bloqueador não serve para o tratamento agudo. Quem pensou nisso aqui lembrou lá da disciplina de gastro, que fala que o paciente com hipertensão portal você trata ele com beta-bloqueador. Mas o beta-bloqueador não é terapêutico, ele é preventivo. Então, é sabido que o beta-bloqueador diminui a pressão portal, então ele diminui os episódios de sangramento, mas ele não serve para o tratamento agudo. Tá? Ok? Respondido? Perfeito. Então, começou. O que a gente tem para olhar? Endoscopia digestiva, colonoscopia. Lembra que eu falei que o delgado era território de ninguém? Não é mais. Hoje a gente tem a enteroscopia e a cápsula endoscópica. Antes a gente só tinha alguns outros exames. A gente vai mostrar aqui vamos passando que é mais fácil. Aqui mostrando um sangramento de uma papila, a CPRE, que a gente já mostrou um desenho, onde a gente cateteriza a via biliar. Isso é para sangramentos de vias biliares, que são sangramentos raros, mas eu tenho a CPRE. Aqui a gente está mostrando um enteroscópio. Olha o tamanho que esse aparelho tem. O que é um enteroscópio? É um endoscópio longo. Esse endoscópio tem um balão na ponta que você vai reduzindo o delgado. Então, eu chego com o aparelho lá ele é muito maior que o colonoscópio. O colonoscópio tem em torno de 1 metro, tá? 1,20 m. O enteroscópio tem 1,60 m. Pode chegar a alguns aparelhos até 2 metros. Então, ele tem um balão na ponta, que a gente chama de camisa. Então, o que a gente faz com isso? Você introduz o aparelho, aí o aparelho andou 2 metros, o delgado tem 6, eu ainda vi esôfago e estômago, que juntos tem mais ou menos 1 metro, até o duodeno, até o ângulo de Trites tem mais ou menos 1 metro, ando 1 metro de delgado. Quando eu chego lá, o que eu faço? Eu insuflo o balonete e puxo o conjunto, puxo o aparelho. Então, eu vou pegar o delgado e vou sanfonar ele. Aí eu fixo o balão e empurro o endoscópio por dentro do balão. Vou olhando até o aparelho parar. Aí empurro o balão, fixo. É inicial, não é um grande exame, até a vantagem que ele é terapêutico. Ele causa laceração do intestino delgado, eu posso romper o intestino delgado. E como eu manipulo muito ali próximo do pâncreas, a grande complicação também é a pancreatite, igual o CPRE. Vamos lá, mais um. A colonoscopia, só para vocês verem a imagem aqui, um colono aqui no cólon todo, você olhando por dentro do colo. Aqui o exame de colonoscopia, onde que eu vou olhando. Já vou mostrar o balão para vocês. Balão é show. Não falar de hemorragia digestiva. Aqui eu estou falando em meios diagnósticos de hemorragia digestiva. Tá? Então, endo e colo são os grandes exames para os sangramentos mais vultuosos. Tá? Já vou falar. Para os sangramentos mais vultuosos. Para os sangramentos menores, tá? Eu posso utilizar cápsula endoscópica, aquele paciente que tem pesquisa de sangue oculto nas fezes positivo. Aí ele faz endoscopia, não tem nada, ele faz a coluna, não tem nada. Como é que eu avalio o endoscópio? O intestino delgado? 2 maneiras. Enteroscopia, que não é muito indicado mais, por causa que tem muita complicação, mas nós temos a cápsula endoscópica, que eu já vou mostrar um pouquinho para frente para vocês. Está aqui, ó, a cápsula endoscópica. Então, ele é um aparelhinho, funciona como um holter, olha só. É um holter, quem já sabe o que é um holter, aquele aparelhinho que você mede a pressão, igual de pH-metria. Você coloca isso aqui do lado, o paciente toma um comprimido, esse comprimido é uma microcâmera. Ele tira mais de 100 fotos por minuto. Ele tira mais fotos que vocês tiram no celular de vocês.
normalmente, ó, que já isso é difícil. Então, ele tira cerca de 100 fotos por minuto. Ele vai passando pelo intestino e vai fotografando, pá, 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 e vai sendo capturado por esse aparelhinho que fica ali. E ele vai ficando com aquilo 24 horas. Até ou acaba a bateria da cápsula endoscópica, ou ele elimina pelas vias naturais. Quando isso acontece, ele leva, liga no computador, ele vai olhando aquelas fotos. E aquelas fotos vai sendo repetidas passo a passo, tá? Que é igual no celular de vocês. E aquilo ali vai montando um filminho e você vai estudando todo o intestino delgado. São as duas grandes maneiras. Nenhuma das duas são 100% como a endoscopia e a colonoscopia. O intestino delgado acontece o quê? Se o trânsito for muito lento, acaba a bateria antes de você eliminar. Outro, existe um número muito grande de cápsulas retidas. O que é isso? Ele não elimina a cápsula, aquilo lá desaparece, nunca mais nego descobre o que aconteceu com a cápsula. A cápsula é um comprimido e ele é reutilizado. Depois que você elimina pela via normal, você pega, lava, esteriliza e o paciente pode usar para outro paciente. Custa 5 mil cada cápsula endoscópica dessa. Tem hemopaco, que é um raio-x contrastado, nós estamos vendo aqui, ó, serve para estudar. Não é um grande exame, não. Tá? Os dois grandes exames para sangramento pequeno, menores, primeiro é a arteriografia, só que a arteriografia não pega todos os sangramentos. Pega até 1 ml, 0,5 no máximo. Sangramentos menores do que 1,05, alguns livros 0,4, você tem que fazer cintilografia, que são os exames radionucleares. Isso é para sangramento oculto, normalmente de intestino delgado. Aqui mostrando a arteriografia. Você faz um estudo contrastado, ilumina e vê aqui aonde ele está perdendo sangue. Mas tem que ser sangramentos superiores a 1 ml. Tá? Então, vocês veem que tem uma taxa de mortalidade que pode chegar a 10%. Lógico, quanto mais idoso, maior o número de comorbidades, maior a mortalidade do seu paciente. Agora sim, agora a gente vai começar específico. O que a gente falou? Métodos diagnósticos e terapêuticos. Hoje a endoscopia é terapêutica também. Já guardaram que a reposição volêmica é o mais importante. Veja quantas vezes que nós repetimos isso. E aqui as lesões, as mais frequentes, disparado, úlcera duodenal. Tá? Lembra que a úlcera duodenal, normalmente, eu tenho dois tipos de úlcera, a úlcera aguda e a úlcera crônica. A úlcera crônica, normalmente, ela perfura mais. Então, a úlcera perfurada, normalmente, é crônica. A úlcera que sangra mais são as úlceras agudas. Por que isso? Quem já viu aqueles pacientes com úlcera angiodérmica, aquelas úlceras de perna? Os pacientes fazem umas úlceras enormes e aquilo não sangra. Por que aquilo não sangra? Porque aquilo é um processo inflamatório crônico. E aquilo vai fazendo microesclerose inflamatória daquelas bordas. Por isso que a borda não sangra. A borda fica elevada, endurecida. Isso acontece na úlcera também. Então, o paciente alcoólatra, por exemplo, ele vai lá, bebe, começa com azia, que ele formou a úlcera. Aí o que ele fala? Para de beber 1 mês, 2 meses, aquela úlcera começa a cicatrizar, a dor melhora, ele começa a beber. Ou o paciente come, ou é estressado, mas ele tem uma úlcera crônica. Aquela úlcera vai corroendo a parede, corroendo, até que passa a parede toda e perfura. Essa úlcera só vai sangrar se encontrar um vaso importante. Então, as úlceras que sangram, normalmente, são as agudas, porque o ácido vem corroendo, o primeiro vasinho que ela achar, não dá tempo de fazer microesclerose, então ela vai sangrar. Segundo dado, a úlcera que mais perfura é de parede anterior, porque na frente do estômago e do duodeno eu não tenho nada. A úlcera que mais sangra é de parede posterior. Vocês já aprenderam lá com o professor Emílio na anatomia que a vascularização é praticamente posterior. A mesentérica superior passa posterior, a artéria gastroduodenal, que vai vascularizar lá o duodeno, ela é posterior ao duodeno.
Então essas úlceras tendem a sangrar mais. Então, a úlcera que mais perfura, duodenal de parede posterior. E lembra que eu falei da defesa do organismo? O estômago tem a barreira mucoide. O delgado não tem. A primeira célula, a primeiro centímetro tem aquela célula de Brenner, que produz bicarbonato, e na segunda porção eu tenho a secreção biliopancreática, que é alcalina. Então, o duodeno é o local mais suscetível à doença ulcerogênica ácido péptico. Então, as úlceras são mais comuns no duodeno. Se as úlceras são mais comuns no duodeno, as complicações da úlcera também são mais comuns no duodeno. Então, úlcera duodenal. Segunda causa, lesão aguda da mucosa, que são as gastrites erosivas, as gastrites hemorrágicas ou duodenites hemorrágicas. Terceira causa, úlcera gástrica. Tá? Alguns autores põem varize de esôfago. Outra causa comum é síndrome de Mallory-Weiss, que é aquele paciente que vomita, vomita, vomita. Vou mostrar isso tudo para vocês depois. E no último vômito, aquilo começa a sangrar. Vou explicar já para vocês. Causas menos frequentes. Lesões de Gialafoire, que são ectasias vasculares de fundo gástrico, são dilatações. Gastropatia hipertensiva, que cursa do paciente com hipertensão portal, e, eventualmente, esofagite. E outras causas raras, são úlcera de esôfago, hemobilia, doença de Crohn, até eu não achar a causa da hemorragia digestiva. Vamos aos pouquinhos agora? Esofagite. Lembra que eu falei? O paciente tem uma hérnia de hiato. Olha onde está aquela linha Z dele. Olha onde está o hiato aqui embaixo, o hiato diafragmático. Ele pinçando o esôfago aqui atrás. Então, isso é uma hérnia. Ele tem doença do refluxo. Por que eu sei que ele tem doença do refluxo? Porque ele tem hérnia? Não. A hérnia é comum e não está associada à doença do refluxo. Isso tem que ficar claro. É porque ele tem esofagite, cara. Olha que esofagite grande. Vários pontos. Esofagite grau 2. Coalescentes aqui, então essa área de esofagite grau 3, pegando aqui menos de 50% da circunferência. Então, ela é B de Savary-Miller. Tá? Desculpa, de Los Angeles. Tá? E pode levar a sangramento. Isso aqui faz sangue. Normalmente, são sangramentos discretos. Tratamento clínico da doença do refluxo. Tá? Raramente precisa de cirurgia. Tratamento clínico. Vocês já aprenderam antes, como qualquer outra doença. Sangramento, muito pouco. Normalmente, ele faz um refluxo, aquele que aparece em filme, que o cara tosse, tem um sanguezinho no guardanapo, mais ou menos isso. Aqui é sangramento temido, varize esofagiana. Olha só, as veias varicosas no esôfago, olha só. Aqui, olha a luz do esôfago, como é que ela é lisinha, tirando aqui a esofagite, claro. Olha como é que ela é lisinha. Olha como é que as veias tornam-se a ponto de comprimir a luz. Não dá, quem acha, não dá disfagia, não tem dificuldade de engolir. Se é veia, na hora que a comida passa ali, ela vai colabar aquilo ali. Pela primeira vez eu falei aqui, alguém já perguntou do balão. Já vamos falar do balão. Então, o que a gente tem que ficar? Em alguns serviços, chega até 1/4 dos sangramentos. Variável para a região. Aqui no nosso local é comum, é bastante comum por causa do alcoolismo. O alcoolismo é endêmico no mundo todo. Faz grandes perdas por causa da hipertensão portal. E aqui, imediata abordagem endoscópica. Então, aqui a gente defende a endoscopia. Varize de esôfago, estão vendo? Esôfago. Olha a varize. Tortuosa, de coloração azulada. Como é que eu trato isso? Primeiro, esclerose. É a primeira conduta que tem. Olha só, você vai ali, esse é o endoscópio. Naquele canal de instrumentação que eu falei, a gente passa uma agulha e faz a injeção intravasal. E você joga uma substância esclerosante ali. Normalmente é tamolim. Olha a varize sangrando. Isso aqui parece uma torneira, é um jato, é assim mesmo que sangra. É um jato sangrando. É um sangramento de alta pressão, parece uma artéria, só não pulsa, ela fica direto.
você passa e você vê isso aqui, sangrando. Você vai... E o primeiro tratamento foi o tratamento com esclerose. Você ali esclerosava. Qual é o problema de eu esclerosar varizes de esôfago? Quando eu esclerose, eu vou destruir todas as varizes, inclusive essas comunicantezinhas aqui, que seriam as mais fisiológicas. Aí o que acontece? O sangue do sistema portal fica muito alto. E lembra que eu escrevi ali? O paciente faz hipertensão gástrica também, ou gastropatia hipertensiva. Eu pioro a gastropatia hipertensiva. Aí você melhora o sangramento da varize de esôfago e ele começa a sangrar difusamente pelo estômago. Então, a esclerose praticamente foi abandonada. O que a gente faz hoje? Isso aqui, ligadura elástica. Quando fala ligadura elástica endoscópica, é um troço, um nome lindo, é um procedimento muito bacana. Se você vê o aparelho, dá vontade de rir. Olha como é que é o aparelho. É isso aqui, ó. É um tubinho de plástico. O cara que inventou isso é um gênio. É um tubinho de plástico que eu encaixo aqui na ponta do endoscópio. Lembra que eu mostrei no desenho que o endoscópio tem um aspirador. Aí, olha só, eu fico um espaço aqui, ó, esse espacinho aqui. Então, o que eu faço? Eu venho com o endoscópio, na hora que eu vejo a veia, olha só, eu encaixo o endoscópio na veia, a veia cresce para dentro do endoscópio. E eu ligo o aspirador, isso aqui aspira líquido, água, ar, eu ligo o aspirador. Na hora que eu ligo o aspirador, aquela veia entra aqui dentro, ó. Aí aqui, tá vendo um barbantinho? Esse barbante passa por dentro e fica aqui do lado de fora. Eu vou ali, tem uma roldana, eu rodo o elástico aqui, ó. Vem ali, puc, pega a veia e colaba essa veia, liga essa veia. Posteriormente, aqui outra aqui embaixo, ó, ela vai esclerosar e vai cair. Então, você lembra que é uma veia. Quando eu ligo aqui, esse pedaço para frente aqui vai morrer tudo, porque eu liguei a veia ali embaixo, o retorno vem do abdômen para cima. Então, quando eu ligo lá embaixo, eu saio necrosando, ligando, isquemiando aquela veia toda. Então, hoje, o mais feito, e isso aí, eu continuo com o retorno da submucosa, dos vasos perfurantes, e não piora a gastropatia hipertensiva, como eu pioro na esclerose. E lesões agudas da mucosa, principalmente, gastrite erosiva, tá? São lesões agudas, a acidez aumenta muito, faço microlesões superficiais que podem vir a sangrar, e são sangramentos graves, e sangra normalmente de vários pontos. Vocês estão vendo esses pontinhos preto aqui? Isso é hematina. Então, ele sangra, forma hematina nisso aqui. E fica isso aí sangrando, porejando, e às vezes você precisa operar e retirar o estômago todo, de tão difícil de coibir esse sangramento, tá? Porém, normalmente, esses sangramentos são discretos. São sangramentos leves, o paciente sangra pouco, a hematócrito cai, são aqueles pacientes que têm anemia, investigam anemia, você vê uma gastrite erosiva, e o tratamento, inibidor da bomba de prótese, que acabou com o dia a dia do cirurgião que operava isso tudo. Síndrome de Mallory-Weiss. O que é a síndrome de Mallory-Weiss? O paciente, normalmente, tem doença do refluxo, mas ele tem que ter uma coisa, um predisponente. A doença do refluxo, vocês lembram que o estômago sobe um pouquinho, a mucosa do estômago. Aquela mucosa do estômago, ela é muito redundante, que tem um preguiado todo do fundo. Então, quando ele começa a vomitar, aquele preguiado, ele força tanto para vomitar, que aquele preguiado, ele invagina para dentro do esôfago. Ele sai invaginando, ele vai evaginando, né, para dentro do esôfago e forçando. Já ele rompe a mucosa. Quando rompe, sangra. E é clássico a síndrome de Mallory-Weiss. O paciente chega para você com uma história, eu estava vomitando, e o último vômito que eu fiz, saiu um monte de sangue. Então, isso é a característica da síndrome de Mallory-Weiss. Ela é tardio ao vômito e pode sangrar muita coisa. É um sangramento benigno, tá? Normalmente, para de sangrar espontaneamente e raramente isso retorna a sangrar, a não ser que eu tenha outros episódios. Tá? Então, o tratamento é expectante. Né? Raramente, quando você endoscopa aí com 24, 48 horas, você vê
essa erosão, que é onde sangrou na hérnia de hiato. Agora sim, o mais comum é a úlcera duodenal, e eu vejo aquilo ali, ó, uma úlcera com os vasos sangrantes. Fatores predisponentes, aquilo tudo tá, isso aí a gente não vai entrar em detalhe, a gente vê, lógico, que fatores predisponentes, paciente tem doença ulcerogênica, Helicobacter pylori, paciente com uso de anti-inflamatório, paciente idoso que toma anticoagulante, isso é temido, tá? Por isso é mais um motivo para você não passar o anti-inflamatório, só deixa ele lá, e mostrando a úlcera sangrando. Mais uma vez, a úlcera duodenal de parede posterior é mais comum, e a úlcera gástrica é menos comum. Quando você tem a úlcera gástrica, o mais comum da úlcera gástrica são as úlceras antrais, principalmente em região pré-pilórica. Aí eu tenho os estímulos. Isso eu quero que vocês prestem atenção. Isso é uma classificação endoscópica. Lembra que eu falei do sangramento vultuante? Você vai tentar esclerosar. Sangramento em jato, quer dizer, um sangramento de artéria. Taxa de ressangramento, mesmo eu esclerosando, 90%. Então, esse sangramento em jato, você pensa em tratamento cirúrgico. Vaso visível vermelho. Na hora que eu olho a úlcera, tem um vaso no meio da úlcera, eu vejo um vaso. Isso é sinal de alta taxa, em torno de 50% de sangramento. Um coágulo aderido vermelho com sangramento em volta. Quer dizer, sangrou muito, aquele coágulo não consegue parar, tem um sangramento em torno de 30%. Já uma úlcera rasa, o cara vomitou sangue, na hora que eu passo em endoscópio não tem sangue nenhum, eu vejo uma úlcera comum, taxa de ressangramento é próxima do zero. O tratamento da úlcera hemorrágica e esclerose. Esse não tem jeito. Esse é esclerose, nós vamos fazer escleroterapia. Normalmente eu uso a etanolamina, sempre tem dificuldade de falar isso, etanolamina, tá? Você faz a 1 a 5%, normalmente 2%, e eu infiltro aquilo ali e faço esclerose daquela úlcera. Normalmente é o suficiente, tá? Dependendo, óbvio, do tipo de sangramento. O principal tratamento medicamentoso são os inibidores da bomba de próton. Tem outros tratamentos, tá? O mais aqui é o octreotídeo, falta um T aqui, ó, depois eu coloco, octreotídeo, ou a somatostatina. A somatostatina é um análogo do hormônio do crescimento, ele atua em todas as glândulas, diminuindo a produção da glândula. Então, ele atua na submucosa do estômago, que produz o ácido clorídrico, faz vasoconstricção, melhora o sangramento. O octreotídeo é um análogo sintético da somatostatina, tá? Desvantagem que é muito caro. Vasopressina você também pode usar, que faz vasoconstricção da mucosa. Então, isso para o sangramento. Mas hoje a gente sabe que o principal tratamento é bloqueador de bomba de próton associado aos procedimentos endoscópicos. Vamos falar um pouquinho de hemorragia digestiva baixa, tá? Varia de moderada a severa, tem uma característica importante, então, que a maioria é autolimitada. Mais comum, hematoquesia, que é sangramento bobinho, que passa com sangue, o cara, aquele sangue pinga, é a causa que o cara procura o hospital, que ele fala que evacuou e saiu sangue. Principal causa é hemorroida. Sangramento vultuoso, enterorragia, doença diverticular do colo, principalmente cólon direito. O cólon direito sangra mais do que o colo esquerdo. O professor Emílio falou isso para vocês. O cólon direito é vascularizado pela artéria mesentérica superior, que é alta pressão, tanto é que ela vasculariza todo o intestino delgado. A mesentérica inferior, que é uma veia menor, mais fina, vocês lembram lá da anatomia, ela vasculariza o colo esquerdo. Então, o colo esquerdo sangra menos. Então, normalmente, mas pode sangrar, mas quando o sangramento é vultuoso, normalmente é lado direito, enterorragia. O cara sangra, vai sangrar, tem muito sangue, ele elimina e ajuda com fezes só. Uma das coisas que o paciente logo pensa, quando ele faz uma hemorragia, ele vai evacuar, sair sangue, é que ele tem câncer.
câncer normalmente não sangra, não faz grande sangramento. Eu tenho o câncer do cólon, mais comum é do lado esquerdo. O câncer do lado esquerdo, ele cresce para dentro da luz e faz a clínica mais comum do câncer do colo esquerdo é a obstrução intestinal, é o colo fechar, faz um abdômen agudo obstrutivo. Eventualmente, como ele cresce para dentro da luz, ele pode lesar a mucosa toda e uma mucosa sangrar. Só que não é um sangramento tão grande como o da diverticulite do lado direito. Você lembra que do lado esquerdo ele sangra menos. Então, ele sangra e acumula na ampola retal. Quando ele vai evacuar, aquele sangue normalmente já coagulou. Então, ele vai falar para você, olha, eu fui evacuar e sangrei com muito pedaço de sangue, que são os coágulos. Então, isso você pensa mais em neoplasia maligna. O lado direito sangra muito e faz enterorragia, causa doença diverticular. Existem tumores no cólon direito. O tumor do colo direito, apesar de serem neoplasias, mais comuns são adenocarcinomas, igual do lado esquerdo. O lado esquerdo tem a característica de crescer para dentro da luz, por isso que faz obstrução. O do lado direito cresce para fora da luz, raramente faz obstrução. E dá massa palpável. É uma clínica que chama atenção. Você vai palpar lá a fossa ilíaca direita, tem um caroço ali. Eu tenho que pensar em tumor do colo direito. E tem outra característica. O tumor cresce mais para fora, mas ele cresce um pouco para dentro. E fica fazendo microlesões da mucosa. E o paciente fica perdendo sangue lento e progressivo. Só que é tão lento que aquele sangue vai sendo reabsorvido aos poucos, aquele sangue. E o paciente elimina aquilo ou absorve muito lentamente. Então, o que acontece? Como ele perde muito sangue do lado direito e é absorvido, ele não exterioriza, não chama atenção, mas ele faz anemia. Normalmente, a anemia ferro-priva por perda de sangue. Então, cuidado com o paciente idoso com anemia. Primeira coisa que você faz é palpar o abdômen e tentar ver se tem um caroço. Mesmo não tendo caroço, a indicação é colonoscopia. Você tem que fazer uma colono e olhar o cólon direito dele para ver se não tem uma neoplasia lá. E normalmente dá sangue oculto nas fezes positivas. Então, mais uma vez, os grandes exames são parecidos. O grande exame é a colonoscopia, o retoscopia. Aqui o divertículo. Olha só. O que é o divertículo? Aumenta a pressão. Você tem dois tipos de vertículos, né? O do lado esquerdo e do lado direito. O do lado esquerdo está relacionado com constipação crônica, aumenta a pressão. Aonde o vaso penetra, faz um ponto frágil. A pressão aumentada empurra a mucosa e a submucosa contra a parede. E a mucosa vai herniar pelos orifícios vasculares, formando essas saculações. Como o orifício é vascular, tem um vaso aqui perto, pode erosar para dentro do vaso e sangrar aqui. O lado direito, normalmente, são divertículos hipotônicos. O colo é mais largo, é mais comum no idoso, e é por atrofia daquela musculatura. E como o colo direito é vascularizado pela mesentérica superior, é maior pressão, sangra mais comumente por ali. Então, ele causa uma erosão do vaso para dentro de um divertículo desse e sangra por ali. Normalmente, são os sangramentos autolimitados e param de sangrar espontaneamente. Outra causa desses sangramentos vultuosos são as ectasias vasculares, ou angioectasias, que todo mundo chama até hoje de angiodisplasia, mas esse nome já mudou, porque displásico quer dizer alteração celular, é lesão pré-maligna. E, na verdade, eu tenho uma dilatação. É a mesma gênese da doença diverticular, aumenta a pressão dentro da luz, essa pressão comprime a pressão da vênula, mas não consegue comprimir a pressão das arteríolas. Então, o sangue chega e tem dificuldade de sair. Aquela arteríola vai dilatando e ficando tortuosa, ou seja, ectasiada. Então, isso é angioectasia. Outra causa comum
hemorragia mais comum, baixa hemorroida, que é uma mamilo hemorroidário, porém, ele vai evacuar, traumatiza, aí o sangramentozinho aqui. Tá? Então, é o mais comum. E aqui, olha a angioectasia, ou aranhas vasculares. Olha só, o vaso fica tortuoso, você olha aquele vaso, está um vasinho sangrando, você vai ali e cauteriza o vaso, queima aquilo ali com um colonoscópio e o sangramento cessa espontaneamente. Pólipos, que não são muito comuns, confundem com neoplasia. Você tem uma lesão polipóide, aquele pólipo acaba erosando e pode sangrar. A gente vai ter uma aula só sobre pólipo. Doenças inflamatórias intestinais, retocolite, doença de Crohn, mais comum até na retocolite, pela proximidade com a borda anal, mas o Crohn eventualmente pode sangrar, mas é mais comum na retocolite. São doenças inflamatórias intestinais, se eu isso na cadeira de gás. Varizes de reto, que não são comuns, tá? Lesões ulceradas do colo, faz diagnóstico diferencial com neoplasia, você tem que biopsiar, disparada, a causa mais comum dessas úlceras são neoplásicas. O tratamento é semelhante ao tratamento das lesões altas, tá? Esclerose, ligadura com varizes, tá? Normalmente as escleroses a gente faz com PROP ou com plasma de argônio, que eles queimam mais superficiais e diminuem o grau da lesão. Então, para a gente concluir isso aqui, depois eu só vou mostrar imagens para você. Primeiro, conduta inicial de um paciente com hemorragia digestiva, reposição volêmica, 2 acessos venoso periférico e cristalóide. Avaliar se vai passar sangue e o principal parâmetro da reposição volêmica é diurese, então sonda vesical. 80% dos sangramentos param de sangrar espontaneamente, não precisa de endoscopia. Qual o paciente que eu preciso de endoscopia? Suspeita de varize esofagiana. Preciso ter certeza. Suspeitei grandes sangramentos, eu tenho que chamar. Fora isso, estabiliza e faz nas primeiras 24 horas a estabilização do paciente. Tá? Então, aqui falando só sobre as indicações, tá? É aquilo que a gente falou. Então, primeiras 12 horas, sangramento. Sangramento precoce, 24 horas é que você faz. Quais são... Então, aqui está. Grande indicação, aqui, ó, hipertensão portal, varize esofagiana. Outras indicações, claro que isso. Outro ressangramento, o paciente vomitou a primeira vez muita coisa, agora ele está vomitando de novo. Paciente muito idoso, paciente tem comorbidade importante, tem insuficiência coronariana, tem uma placa de ateroma na coronária e tem angina. Se eu deixar esse paciente ficar sangrando, ele vai fazer mais hipofluxo e vai infartar na sua frente. Então, esses pacientes você pensa em fazer precocemente. Mostrando um câncer gástrico, são sangramentos temidos, tem vários tratamentos, às vezes você faz a gastrectomia paliativa, o paciente tem um câncer avançado, mas está sangrando. Então, a gastrectomia não é para tratar o câncer e melhorar o prognóstico. O cara não morrer agora de sangramento. Você pode fazer radioterapia, ajuda o tratamento do paciente, tratamento radioquimioterápico, que você diminui a lesão, queima a lesão na radioterapia e também diminui esse sangramento. Normalmente, esses sangramentos são difusos. A endoscopia é muito limitada, não tem bom resultado. Então, às vezes, você fica preso, você acaba indicando o tratamento cirúrgico desse paciente. Malorivaz, que a gente já falou, aquele paciente que fica vomitando, essa mucosa sobe, acaba rompendo e sangrando. Normalmente, então, são sangramentos autolimitados e o paciente melhora espontaneamente. As varizes esofagianas, olha o sangramento importante que tem uma varize esofagiana. Mostrando mais uma vez, tá? A esclerose. Porém, ó, ligadura elástica, que é o principal hoje, mas isso normalmente sangra tanto, esse troço é angustiante. Mesmo, o esôfago é isso aqui, ó, tem 2 centímetros, 3 centímetros de diâmetro.
cara sangra 1 litro, aquilo enche de sangue e está sangrando e jogando lá dentro. O endoscopista não consegue ver. Então, raramente a gente consegue fazer ligadura elástica. O que a gente faz na eminência? A gente faz esclerose cega. Eu vou lá na linha Z, esclerose norte, sul, leste, oeste, e vou mostrar aqui, ó. Tá? Então, eu quero que vocês vão ver um filminho. Olha só, aqui a gente está mostrando, ele tem umas lesõezinhas, ó, olhando. Esse é o fundo gástrico, é o preguiado mucoso. Esse aqui é o aparelho aqui, que vocês estão vendo, estou apontando com o dedo, não sei, não vê. Está aqui, ó, o fundo gástrico. Ele está olhando. Com o endoscópio, primeiro você faz a endoscopia. Tá vendo? Aspirou. Olha as varizes. Olha, vai insuflar. Olha as varizes. Todo mundo vendo varizes aqui? Ó, a veia, o tamanho dessa veia. É daquela foto que eu mostrei. Ele voltou para o estômago, seu estômago. Então, olha as veias. Então, ele já viu, ó, tem um monte. Norte, sul, leste, oeste. Agora, olha aquele plástico que eu falei. Agora ele introduz, ele já tem uma ligada aqui, ó. Viram ali, ó, a varize ligada. Ó, ele vai aqui, vai entrar na varize, vai olhar a varize, vai escolher qual que ele vai ligar. Ó, essa tá... Ó, expirou. Olha como é que ele entra aqui dentro. Ele disparou. Não, ó. Vai aspirar, aspirar, aspirar. Não gostou, não veio muito. Ó, expirou. Deu um trancozinho. Expirou, 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 expirou. Ó, olha como é que ela vem subindo. Tá entrando, ó, ligou. Então, ele puxou e liga a ligadura da varize. Ó, outra aqui, você vai subindo e vai ligando. Normalmente, você faz 4, 5 ligaduras. Não precisa muito mais que isso, não. Então, isso é para vocês verem a ligadura. Isso é bom de fazer na ausência do sangramento. Ó, é aspira, aspira, aspira. Olha ver como é que vem entrando. Olha lá, quase rompendo. Olha lá, assim que é bom. Ó, ligou. Olha lá. Lógico, deu para notar que uma das complicações disso é o sangramento agudo. E aqui o que salva a vida do paciente na hemorragia. Balão de sangue steak em Blackmore. É um troço medieval. Você olha assim, você troço de maluco. Como é que você faz isso? Você introduz pela narina, pela boca do paciente. E vem, ó, tem um balão esofágico e um balão gástrico. No balão gástrico, eu insuflo cerca de meio litro ou de ar, como está aqui, ou de soro, normalmente soro, tá? Eu jogo aqui. Você vem aqui, ó, a ponta do balão tem várias pontinhas aqui. Então, eu jogo aqui soro. Vou jogando soro, 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 e insuflo lá, meio litro. Eu coloco essa sonda dentro do estômago e traciono ele. Quando eu traciono, eu fixo a sonda, paro com o sangramento das varizes de fundo gástrico, que podem acompanhar as varizes esofagianas, e comprimo ali. Pego agora um manômetro, igual aparelho de pressão, encaixo no outro balão que vem, ó, até o esôfago, insuflo, e coloco aproximadamente 40 milímetros de mercúrio no esôfago. Você cede o paciente fica sonolento, imagina você ficar isso na boca, e você comprime isso. Aí, um detalhe, olha como é que ele fica, olha só, o balão no fundo gástrico e o balão no esôfago. Já, nossa, para o sangramento. Agora, imagina, o paciente está em choque hipovolêmico. O coração do paciente está aqui, ó, taquicárdico, batendo. O que eu fiz? Peguei um balão embaixo do diafragma e puxei, comprimi o estômago de um lado, o coração por baixo. E insuflei um balão no esôfago, estou comprimindo o coração pela frente. Então, eu diminuo o débito cardíaco desse paciente, aumento a pressão mediastinal, diminuo o fluxo pulmonar também. Então, isso não é isento de complicação, pode romper. Mas, normalmente, um balão é que salva a vida do paciente. Para vocês terem uma ideia como é que isso é importante, quando eu faço ligadura do paciente, o balão está do lado. Porque se sangrar, às vezes eu não consigo ligar no sangramento. Eu vou lá e passo o balão. Deixo o paciente. Aí esse balão faz isquemia da mucosa.
Com 12 horas, eu vou lá, desinsuflo o balão esofágico, solto o esôfago e deixo o gasto. Voltou a sangrar? Voltou. Insuflo do esôfago de novo. Deixo mais 12 horas. Parou de sangrar? No outro dia, com 24 horas, passo o endoscópio e faço a ligadura das varizes com mais segurança. Aí eu tiro o balão. Então, o balão salva o paciente. Vocês têm que cobrar isso em todo hospital que vocês trabalharem. Tá? O balão salva o paciente. Detalhe que vocês vão olhar esse troço e vão falar, ninguém faz isso, não é possível, isso é horrível. O meu curso de endoscopia terapêutica eu fiz no Sírio-Libanês, que é o hospital de maior referência que tem por aqui. E o cara falou exatamente isso que eu estou falando para vocês. Eles têm todos os recursos e falam, quem salva esses pacientes? Porque senador, deputado, grande maioria dele tem cirrose e varizes de esôfago. E fazem esses episódios de hemorragia. E eles falam, quem salva esses caras, quem salva os bandidos lá, é o balão. Então, balão é um dado importante, tem que ter, é o que salva. Você tem esclerose, você tem a ligadura elástica, tá? Mas o balão é fundamental você ter numa emergência que atende paciente com hemorragia digestiva. Lesões agudas da mucosa, lembra que eu falei? Ó, as erosões, ó, várias, parece um monte de afta. Essas aqui raramente sangram, mas essas aqui, ó, com ponto de hematina. Ah, isso tudo é sinal de sangramento. Normalmente é sangramento pequeno e autolimitado. Aqui é aquela classificação que eu mostrei para vocês do sangramento. Existe uma classificação endoscópica para isso. A classificação chama-se Forrest. Sangramento ativo, 1A, sangramento em jato, taxa de ressangramento, 90%. Então, o que a gente faz nesse paciente com sangramento em jato? Eu esclerosei, ó, acabei de sangrar um em jato. Coloco no CTI e aviso, se ressangrar, é cirúrgico. Eu tenho que operar esse paciente. 1B, sangramento difuso. Você tem um coágulo ali em cima, aquele coágulo fica sangrando em volta. O que é? Você tem uma artéria sangrando ali, o coágulo não consegue segurar. Taxa de ressangramento em torno de 50% a 75%. Sangramento recente, não está sangrando agora. Não está. Então, 1A e 1B é sangramento ativo. Ou ele está sangrando em jato, ou está sangrando e um coágulo aderido ali. Sangramento recente, 2A, 2B e 2C. 2A, eu vejo um vaso. Se eu vi um vaso no fundo da úlcera, esse vaso é calibroso. 50% de chance de ressangrar, mesmo após esclerosar. 2B, coágulo recente. Então, coágulo aderido ali, sem sangramento, sem nada, taxa de ressangramento é de 15% a 30%. Normalmente, você esclerose em volta e deixa quietinho. 2C, não tem o coágulo, mas o fundo é vermelhinho. Quer dizer, sangrou agora, parou de sangrar e não sangra mais. E o Forrest 3, é uma úlcera comum. Você olha lá, tem uma úlcera ali, não tem nada de sangramento. A taxa de ressangramento é menor do que 1%. Então, essa é a classificação endoscópica do sangramento, de hemorragia digestiva. Então, cuidado com esses três aqui, ó, 1A, 1B e 2A. Mostrando aqui, ó, sangramento em jato, a úlcera está aqui em cima, não aparece. Olha como é que isso está sangrando. Parece uma torneira aberta e não para de sangrar. Ó, 1B, o coágulo aderido e sangrando em volta, o sanguinho descendo. 2A, ó o vaso. Não é sempre que você vê assim, não. Você não vê um vaso para fora aqui, não. Isso aqui você senta e chora e manda operar. Você vai esclerosar aqui embaixo, a chance de ressangrar é muito grande. Às vezes você põe um clipe, você vai lá, clipe, que é igual o clipe de papel. Você vai lá, clipa esse vaso aqui que para de sangrar. O coágulo aderido, ó, não tem sinal de sangramento nenhum, ó, tá vendo? 1B, olha o 2B, só o coágulo aderido. 2C, o fundo está vermelhinho, mas não tem nem mais coágulo aqui. Quer dizer, sangrou. E aqui você não diz que sangrou, é uma úlcera comum, que é o nível 3, Forrest 3. Então, está aqui nossa classificação.
Aqui o vaso sangrando, é isso aqui realmente que acontece, tem um vaso sangrando. Várias técnicas, tá? Aqui tá a esclerose, você injeta e esclerose, camê com etamolim, vai esclerosando, normalmente na borda. Se você vê um ponto sangrando, você esclerose exatamente em cima dele. Olha o sangramento em vaso, olha o vaso aberto aqui. Vamos ver, só para vocês terem. Olha lá, olha só. Olha o sangramento, tá? Então, é um sangramento importante. Ó. Olha a agulha. Ó, então, estou mostrando para vocês uma esclerose. Olha, ele introduz, ó, em volta, ele vai o mais próximo possível do vaso. Olha lá, colocou a agulha e vai injetar, ó. Está injetando, olha como é que vai ficando branco em volta. Você vai injetando, injetando, olha o sangramento, como é que está aumentando. Diminuindo, desculpa. E você faz isso, ó, como é que melhora, ele tem que esclerosar mais. Então, a chance desse vaso voltar a sangrar é de 90%. Você injeta aí de 1 a 5 ml, normalmente, de uma substância esclerosante, normalmente é tamolim. Ó. E tem que fazer força, não entra fácil assim, não. Você põe na submucosa, normalmente você pega aquela seringa de 1, 2 ml, bem pequenininha, quanto menor que é, mais força você consegue. Você pegar de 10, 20 ml, você não consegue injetar. Então, normalmente, você pega uma seringa de 1 a 3 ml. Olha lá, olha o sangramento, como é que melhorou sensivelmente. Hoje existem hemoclipes que você para esse sangramento. Professor, Aí. Aqui no nosso hospital tem balão de Blake? Tem balão. Tem um na endoscopia, um no pronto-socorro e um no CTI. Tem que ter, não tem jeito. O hospital que faz isso tem que ter balão de sangue steak. Tá? Ah, beleza. Show. Esclerose, tá? Mostrando eletrocoagulação, tem várias maneiras da gente parar o sangramento. Isso aqui é só para vocês saberem. Existe uma coisa, quem já tem um pouquinho de noção, já teve essa aula, existe um tratamento cirúrgico que você faz para a varize de esôfago, que chama anastomose portocava. O que é isso? É anastomose, a porta na cava. O que é isso? Ele não quer fazer uma circulação com a lateral para a cava? Eu já faço uma circulação cirúrgica. Tem a espleno-renal distal, tem várias maneiras de eu fazer essa anastomose. Porém, hoje já existe uma manobra não cirúrgica, que a gente chama de TIPS, que a gente põe uma prótese intrahepática, comunicando a veia cava inferior, que cruza o fígado, com a veia porta por dentro do fígado. Então, se ele entra com o vaso, vai na veia cava, faz um contraste, olha onde está e coloca uma prótese pelo parênquima do fígado, comunicando a veia cava com a veia porta intrahepática. Tá? Isso é uma das evoluções da medicina. Quem faz isso não é o cirurgião, não é o endoscopista, é o radiologista. Isso se chama radiologista intervencionista. É o mesmo raciocínio que quem faz é estente de coronária, também é o radiologista intervencionista. E hoje tem o TIP, você põe uma prótese entre duas estruturas vasculares. Com isso, eu faço que o fluxo da porta vá para a veia cava, diminui a pressão na varize e tende a melhorar o sangramento. Mesma coisa, aqui está a indicação cirúrgica, a gente já falou, chega de a gente repetir isso, mostrando mais uma vez a nossa classificação, tá, de Forrest, mostrando a importância daquele vaso que eu mostrei com sangramento em jato. Tratamento cirúrgico da úlcera hemorrágica, quando não cessa, o que você faz? Pode, eventualmente, quando a úlcera é antral, você tirou o piloro já com a úlcera antes. Quando você não quer ser muito agressivo, você dá um ponto na úlcera e liga o vaso que está indo para a úlcera.
e faz bloqueador de bomba. Hoje é um dos tratamentos, eventualmente, tumor ou grandes úlceras, você faz gastrectomia, tenta manter o mais fisiológico possível, quer dizer, comunica o estômago com o duodeno. Mas as cirurgias também, ainda hoje, são guardadas para falha terapêutica da hemorragia digestiva. O grande tratamento da hemorragia digestiva é endoscópio. Nos 20% que não cessam, 80% das hemorragias cessam espontaneamente. Então, isso tudo para ficar com vocês, é para esse pedaço agora inicial, o que vocês têm que guardar? Doença ácido péptica, tratamento clínico. Tratamento com bloqueador de bomba de próton é superior ao tratamento cirúrgico. Tratamento cirúrgico é para as complicações. Complicação que tem indicação cirúrgica absoluta. Úlcera perfurada é a grande indicação. Estenose, só as cicatriciais. As inflamatórias você trata clinicamente, ele melhora. Cicatricial, algumas melhoram com endoscopia, porém a grande indicação é cirúrgico. Então, estenose, você pensa em cirurgia. Hemorragia digestiva, indicação, endoscopia, tratamento endoscópico. Tá? Primeiro, que a maioria para de sangrar espontâneo. Segundo, as que não param, eu consigo controlar com endoscopia. A cirurgia é voltada para a hemorragia, que eu não consigo coibir por endoscopia. O que tem que tomar cuidado? Qual é o cuidado? Porque que o sangramento tem alta taxa de mortalidade cirúrgica, que a gente tenta... Como eu faço endoscopia e cirurgia, a gente consegue controlar isso no nosso hospital. Normalmente, o endoscopista, ele faz endoscopia, sangrou, ele faz endoscopia, esclerose, aí ressangra, ele faz 3, 4, 5, 6 processos de esclerose daquela úlcera. Quando ele fala não dá mais, aquele paciente já sangrou tanto, ele já está com uma agressão cirúrgica, um choque hipovolêmico de difícil tratamento. Quando ele vai para a cirurgia, o prognóstico é ruim. Então, o que é o ideal? É pegar essas lesões, identificar as lesões de alta taxa de sangramento, que são as úlceras com sangramento em jato, com coágulo aderido sangrando em volta e o vaso visível, e esclerosar uma, no máximo 2, eventualmente 3. Nunca mais do que isso. E na falha indicar cirurgia. Normalmente, o que a gente faz aqui? Esclerosa a primeira e aviso. Olha, os 3 têm taxa de ressangramento alta. Observe. Se ressangrar e for vultuoso e o paciente tiver instabilidade cirúrgica, põe ele só para o centro cirúrgico. Se o paciente sangrar e ainda estiver estável, me chama que eu passo endoscópio de novo. Então, essa é a conduta e essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. 1h30 está muito bom, né? Perguntas? Sem perguntas? Sabem tudo de hemorragia digestiva? Então, qual seria... Essa pergunta foi agora? É fresquinha? Já tem uma. Qual seria a indicação do balão de Sykes-Picot-Blackmore? Sangramento por varizes esofágianas exsanguinantes. Tá? Aquela que não passa. Inicialmente, é o endoscópio. Tá? Mas e se a endoscopia não tiver no hospital, eu tiver balão de Sykes-Picot? Na dúvida, balão. Qual é o problema? Que, às vezes, ele pode ter uma hemorragia vultuosa e ser portador de varizes esofágianas e está sangrando uma úlcera. Por quê? Porque a principal causa de varize esofágiana é a doença, no nosso meio, é a doença hepática alcoólica. Porém, o álcool é uma substância secretagoga que, ou seja, por si só estimula a produção do ácido. Então, é comum um paciente que tem varizes de esôfago ter úlcera, e a úlcera pode sangrar. Inclusive, no paciente cirrótico, a principal causa de hemorragia digestiva alta é a varize esofagiana. Ok? Todo mundo já querendo ir embora, pode dar presença, então, chama todo mundo lá para a presença, tá? Coloca o nome, coloca o número, tá? Ok?
Obrigado pela presença de todo mundo. Sem perguntas? Então, sem mais perguntas, espero que vocês tenham gostado.